Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, minhas irmãs, continuando aqui a nossa primeira aula de Teologia Sistemática 1, matéria de Bibliologia, é o primeiro dia de aula, é a segunda parte agora, segundo bloco. Estamos falando aqui sobre matéria, estamos apenas na introdução. Nossa irmã Miriam me perguntou há pouco sobre o trabalho extra, de versículo por versículo. Eu vou, inclusive, agora compartilhar aqui para vocês um tutorial. Esse tutorial ele é baseado no quê? Ele é baseado em uma explicação que eu dou. E, inclusive, se você estiver assistindo essa aula, você é um aluno em EAD, então entre na minha página do YouTube, ou se não no nosso site, né? Ou lá na plataforma onde tem as aulas, lá terá a explicação do tutorial. E eu deixo as explicações de cada matéria, ou pelo menos de algumas coisas que são mais importantes. Então, entrando aqui no meu canal do YouTube, na parte de podcasts, você vai procurar e você vai achar aqui tutorial. Então, tem alguns tutoriais, e entre os tutoriais tem esse daqui, tutorial do trabalho, os fundamentos da nossa fé. Assista, tire as suas dúvidas, qualquer coisa, me procure, né, depois nos nossos canais de WhatsApp, tá bom? Mas uma coisa eu digo de antemão aqui, só para finalizar essa parte. Esse material, que é o material do versículo por versículo do Hobbes, é uma das partes mais importantes desse curso, de todas essas 6 teologias sistemáticas. Por quê? Porque com esse material, você vai ter que fazer num caderno, de preferência à mão. Você pode fazer digital? Pode, eu aceito. Mas eu prefiro que você faça num caderno, à mão, e ali você vai pegar os versículos e você vai escrever o versículo e depois, com as suas palavras, você vai tentar colocar ali no caderno o que você entendeu sobre o versículo. Por exemplo, João 3,16, um texto que todos conhecemos. Então, por exemplo, quando estiver no livro a citação de João 3,16, qual é o propósito desse trabalho extra? É levar cada aluno à Bíblia, para que você memorize a Bíblia. Porque vamos imaginar, meus irmãos, que eu, como professor de vocês, esteja puxando a brasa para minha sardinha, e eu seja meio sectário. Então, de repente, eu falo para vocês que Deus é Pai e que a igreja é mãe. Então, vamos orar para o pai, mas também vamos orar para a mãe. Eu sei que vocês já olharam para mim agora com uma cara assim meio estranha. É isso aí. Por que para nós isso é estranho? Porque quem já leu a Bíblia uma vez, ou 2 vezes, ou 10 vezes, nunca viu esse tipo de indicação. Se alguém está indicando isso, é porque houve uma heresia, um ensino humano ou diabólico que está tentando distorcer a Bíblia. Logo, quando você faz esse tipo de exercício, por exemplo, mesmo que o autor seja tendencioso, você vai seguir a Bíblia. E qual é a nossa proposta? Te ensinar a ler a Bíblia corretamente e interpretá-la corretamente. Por exemplo, João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que João 1:1 está dizendo? Que no princípio de todas as coisas era a palavra de Deus, e a palavra de Deus estava com Deus, e que Jesus é Deus. Ou seja, ele e a sua palavra se combinam, e um dia essa palavra foi encarnada. Então, você vai colocar com as suas palavras João 1:1. Quando o texto, o autor recomendar um capítulo todo, por exemplo, como o Salmo 23, você vai saltar algumas linhas e vai colocar. Aqui nesse Salmo, Deus se revela como o supremo pastor e o seu povo como
ovelhas do seu rebanho, onde Deus cuida, nutre, protege e guarda e abençoa. Maravilhoso. Ou seja, você sabe do que se trata. Vamos pegar um outro exemplo. Quando ele citar vários capítulos, como, por exemplo, Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, o que tem ali em Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7? É o Sermão do Monte. E aí você salta umas 5 linhas e coloca, aqui é o Sermão do Monte, onde Jesus, como Deus, senta-se num lugar e fala ao seu povo. Ele não reinterpreta apenas a lei, mas agora ele, como Deus e como autoridade, dá novas revelações. Por exemplo, estou dando um exemplo, uma síntese só. Então, assim, isso você vai fazer com todo o material, versículo por versículo. Tudo bem? Então, acompanhe o tutorial e veja lá, tá bom? Maiores dúvidas, me chame no particular, tá bom? Então, vamos continuar, meus irmãos, onde nós estávamos, onde tínhamos parado, né? Aqui. Agora, falando um pouco ainda na introdução sobre o que é teologia sistemática. O que é teologia sistemática? Qual é a diferença entre teologia bíblica e teologia sistemática? Será que tem diferença? O que vocês acham? Será que há diferença entre teologia bíblica e teologia sistemática? Tem Não. diferença ou não? Tem. Uhum. Qual Tem é a sim. diferença, então? Vamos lá, Beatriz. Hum, eu acho que aquela parte lá que é a teologia sistemática, ela vai pegar um tema dentro de toda, assim, um assunto, né? Que nem agora a palavra de Deus, ela vai estudar esse assunto. Ou seja, ela vai sistematizar um assunto. É. Agora, outra Joia. teologia bíblica já é pegar um tema e ir naquele tema, né? Ir na Bíblia sobre aquele assunto, né? É. Joia. Que mais? Que mais, irmãos? Qual é a diferença entre teologia sistemática e teologia bíblica? Porque, irmãos, toda teologia sistemática ortodoxa está fundamentada na teologia bíblica, tá bom? Tudo bem? Nós não estamos fazendo teologia sistemática fora da Bíblia. Por quê? A Bíblia vai ser a nossa última palavra. Mas é possível, muitas vezes, alguém estar fazendo teologia sistemática e dizer que está fundamentando na Bíblia, mas de fato não está? É possível. Por isso que dentro da teologia ortodoxa, toda a teologia sistemática ela está baseada na teologia bíblica. Mas por que então nós separamos de teologia bíblica para teologia sistemática? O que vocês aprenderam até o momento, lendo o livro ou lembrando das últimas aulas? Pastor, a teologia sistemática você vai aprender sobre as doutrinas bíblicas. E a teologia bíblica foca no desenvolvimento das histórias dentro do texto sagrado. Também. Mas temos algum outro detalhe que é bem peculiar. O que acontece? Aqui, ó, nesse slide tem uma explicação. Olha lá. O que está dizendo aqui, ó? A história dos líderes. Então, é a história dos líderes, mas de que forma? Olha só que interessante. Ó, a teologia bíblica é a base, como está aqui nessa fala. Mas a teologia sistemática é como aqueles servos de Deus, naquele dia, compreendeu uma certa doutrina, ou deu uma resposta à igreja. Por exemplo, a questão do arianismo. Quando quiseram anular a pessoa de Jesus como Deus, lá nos primeiros séculos, Ário. O povo de Deus começou a ficar confuso, porque um dos bispos, que era Ário,
começou a falar que Jesus é Deus, mas não é como o Pai. Opa, pera lá. Durante décadas, a igreja primitiva acreditava que Deus era Pai, que Deus era Filho e que Deus era Espírito Santo. De repente vem um pastor e começa a falar, olha, Deus é Pai, mas Jesus é Filho do Pai, mas não é igual ao Pai. Ele é inferior ao Pai. É aí onde surge o arianismo. E aí, então, os pais da igreja se reúnem e falam, olha, Ario, você está cometendo um erro teológico. Você está enxergando algo que nunca nós vimos, nunca acreditamos, você está acrescentando as páginas da Bíblia. E aí, dessa forma, o que acontece? Teve ali uma discussão teológica. E ali os pais da igreja sentaram-se e analisaram a Bíblia e chegaram a um credo. E dentro daquele credo disseram, não, nós não cremos que Jesus ele é inferior. Jesus é, sim, Deus, mas é o Deus Filho. Ele tem a mesma essência de Deus. Ele não é diferente, ele não é menor. Ele é revelado como uma outra pessoa, mas isso não significa que ele é inferior. Então, percebam, a Bíblia vai mostrar que Deus é Pai, que Deus é Filho e que Deus é Espírito Santo. Mas a história vai acontecendo, meus irmãos. Pode ver. E alguém muitas vezes comenta algo e aquilo que foi comentado vira uma verdade. E aí é nessa hora que nasce a teologia sistemática, porque é o testemunho na história, ou seja, a gente vai debater aquele assunto. Vamos cravar, não, isso daqui não é bíblico, isso daqui é antibíblico, isso é herético. E aí a gente chega a uma definição. Por exemplo, meus irmãos, vamos pegar um outro exemplo, vocês vão entender muito bem. A Trindade. A Bíblia tem essa expressão, a Trindade? Não. Não tem. Mas por que essa discussão veio à tona? Porque alguém chegou e disse, o Espírito Santo não é Deus. O Espírito Santo é uma força. Assim como Deus, quando envia um anjo, e o anjo é poderoso e faz algo na terra, assim há um poder de Deus, que quando Deus dá uma palavra, aquele poder vem e atua, e faz um milagre. Ou seja, essa força ativa é o Espírito Santo. Aí eu te pergunto, a Bíblia fala que o Espírito Santo é uma força ativa, ou a Bíblia fala que o Espírito Santo é uma pessoa? Percebam? E aí onde os pais da igreja sentaram-se e conversaram e falaram, opa, pera lá. Realmente, essa palavra trindade não está na Bíblia, mas nós vemos que Deus é um só, que se manifesta, que se revela como Pai, como Filho, o Redentor, e como Espírito Santo, como uma pessoa. Por exemplo, meus irmãos, hoje nós estamos aqui servindo a Deus, não é pela virtude batista, reformada, calvinista, pentecostal. Nós estamos aqui de pé pelo poder e pela influência do Espírito Santo de Deus, que te convenceu e me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e me leva até Jesus. Glória a Deus por isso. É isso que importa. Ou seja, o Espírito Santo, na nossa Bíblia, ele fala, ele sente, ele ora. Ou seja, ele é uma pessoa. O fato dele ser indiscreto, e aqui me permita a expressão, como assim, pastor, indiscreto? Eu não tenho dúvida que esse final de semana o Espírito Santo te abençoou. Como assim, pastor? Quando você entrou na igreja, a comunhão, a presença de Deus, o hino que foi tocado, cantado, a presença de Deus na mensagem, presta bastante atenção nisso. Naquele momento, quem estava te abençoando era o Espírito Santo. Não era o ministro de louvor, não era quem fazia a abertura, não era a mensagem do pastor. Todos esses instrumentos eram instrumentos do Espírito Santo para nos levar a quem? Ao Redentor.
para que nós juntos glorifiquemos a quem? Ao Pai. Perceba, ó a Trindade trabalhando. Então, o termo Trindade, ele nasce aonde? No testemunho da história, porque alguém começou a se enveredar por um caminho de perigo, e aí os pais da igreja se reuniram e falaram, opa, pera lá, tem alguma coisa errada. Só para finalizar esse assunto, para vocês entenderem bem. Percebam que o cristianismo ele foi sendo desenvolvido enquanto ali igreja primitiva, 1º século, 2º século, 3º século, 4º século. No 4º século, quando Constantino vem e dá o Edito de Milão, e logo depois, no final do 4º século, vem Teodósio e diz, o imperador romano Teodósio, que o cristianismo, a partir daquele dia, seria, aliás, o Império Romano, a fé do Império seria o cristianismo. Percebam, no 4º século. Dali em diante, muda-se muita coisa. Por quê, meus irmãos? Aquela igreja que era perseguida, que não era mais, vamos dizer assim, era uma igreja que ninguém queria muito saber dela, agora virou um objeto de poder. E a partir de Teodósio, do 4º século em diante, que a gente vê que nasce um novo tipo de cristianismo. Um cristianismo não só agora bíblico, mas político. E podem ver que a partir do 5º século, 6º século, que começam o culto a Maria. Aí depois começa o culto aos demais santos. Aí vem a infabilidade papal. Olha tanta coisa que vai acontecendo. E aí, pastor? E com Lutero, o que Lutero fez? O que Lutero fez foi uma retomada, dizendo, opa, a gente chegou, construiu um castelo de coisas que a Bíblia não tem. Vamos voltar às Escrituras. E ali onde nasce a Reforma Protestante. O que foi isso, senão um diálogo na história, dizendo, não, eu era um monge que tinha muitas práticas, muitos credos, e a partir de agora eu seguirei somente a Bíblia. E ali nasce a Reforma Protestante. Então percebam que é um testemunho na história. Quando o Gruden fala testemunho na história, ele está dizendo o seguinte, a gente vai parar para dar uma resposta. Nós precisamos responder à nossa congregação. O que de fato cremos? Por que cremos? Vamos lá, meus irmãos. Hoje, será que nós precisamos realmente sentar para sacudir a roseira, dizendo, olha, aqui é a palavra de Deus, ali é ensino de homens. Precisamos ou não? Pode ver. Hoje, no século XXI, a gente precisa disso. Agora nós estamos tendo um novo fenômeno na igreja. Qual é? O fenômeno tecnológico, das inteligências artificiais. Vocês já viram que tem igreja que cultuou a Deus e quem pregou foi a inteligência artificial? Quem já viu isso? Deu uma travada, pastor, no vídeo. Deu uma travada? Melhorou? Deu uma travada. E agora? Agora tá normal. Sumiu sua imagem, só tá a voz, mas tá normal. Tá joia. Então, alguém já viu isso que em alguma, como se diz? Alguma igreja parou, quem pregou foi a inteligência artificial? Eu já vi, pastor. E aí, me respondam, irmão. A gente pode ser ministrado por uma inteligência artificial? Não, de forma Meus alguma. irmãos, ali é uma máquina. Ali, para começar, não é inteligência, porque, de fato, a inteligência ela é pertinente ao ser humano. Ali é mais para logaritmo. Ali é uma, claro, há para nós, assim, de forma simplória, a gente chama de inteligência artificial, mas ali é o computador trabalhando com as informações que nós damos a ele. Agora, irmãos, isso é muito perigoso. Aonde chega o divisor de águas? Vamos utilizar a inteligência artificial? Claro que sim. Como nós utilizamos a medicina, né? Tantas coisas que forem úteis e são na medicina, na tecnologia, na ciência, no automobilismo, na aviação, mas vamos dar o limite para cada coisa. Mas se a gente não tomar cuidado, amanhã, de repente, a gente vai estar seguindo, vamos dizer assim, um pastor de inteligência artificial. Isso é muito perigoso. Eu quero um pastor de carne e osso,
que transpira, que cheira ovelha, né? Eu não quero uma máquina me guiando. Para começo de conversa, a máquina não erra. Mas nós, seres humanos, erramos. Nós temos sentimentos. Então, percebam, nós precisamos dar uma resposta onde, na história, ao mesmo tempo, a gente não pode se perder com isso. Tá bom? Tudo bem? Deu para entender qual é a diferença de teologia bíblica e teologia sistemática? Vamos continuar aqui? Então, continuando aqui. Leia para nós, Tomé, por gentileza. O que é a teologia sistemática? Por que os cristãos devem estudá-la? Como devemos estudá-la? Joia. As Pode continuar. As pressuposições da teologia sistemática de Gruden. A Bíblia é verdadeira e é, na realidade, nosso único padrão absoluto da verdade. O Deus a respeito de quem a Bíblia fala existe e é quem a Bíblia diz ser, o Criador do céu e da terra e de tudo o que neles há. Ou seja, por que a gente está estudando? Por causa dessas bases, meus irmãos. A Bíblia é verdade, ela é verdadeira. E ela é, na realidade, nosso único padrão. Pastor, nós não somos batistas, não é um seminário batista? Mas poderíamos ser presbiteriano, poderíamos ser metodista. Nenhum problema. A grande questão é, e se amanhã o povo batista começar, além da Bíblia, ter mais alguma coisa? Está na hora de a gente fazer uma nova reforma. Vamos sair da igreja batista. Por quê? Porque estão se enveredando para um caminho de erro. Porque para nós a Bíblia é verdadeira, é o único padrão, ela é absoluta nessa questão da verdade. Percebam que há uma ideia que é a ideia pós-moderna, aonde tudo é relativo, inclusive a verdade. Não há verdade absoluta para nós. Essa ideia da pós-modernidade não fecha, não é uma verdade para nós, porque para nós existem verdades absolutas. Pastor Rai, professor Raimundo, então quer dizer que tudo para você é uma verdade absoluta? Claro que não, meus irmãos. Tem coisas que não são verdades absolutas. Mas nós não podemos pegar aquilo que nós não sabemos e colocar agora em Deus ou nas Escrituras. Vamos lá, meus irmãos. A lei da gravidade é uma verdade absoluta? Claro. A matemática é uma verdade absoluta? Claro. A natureza tem as suas leis como verdade absoluta? Claro. E a Bíblia é uma verdade absoluta? Claro. O gênero humano, homem e mulher, é uma verdade absoluta? Claro. Nascem homem e nascem mulher. Mas pastor, a questão ideológica, tudo bem, aí é outro debate. As pessoas escolhem o que elas querem. Nós não validamos isso, nós não compactuamos com isso. Nós acreditamos que Deus criou Adão e Eva, e não Adão e Ivo. E essas verdades seguem para sempre. Respeitamos as ideologias de cada um, mas nós não acreditamos nisso e nós estamos seguindo a revelação sagrada. Pastor, para muitos, eles adoram vários deuses. Para nós, há um só Deus, Criador do céu, da terra, do universo e de tudo que há. E é a Ele, e unicamente a Ele, a nossa adoração. E esse Deus, Criador, deixou-nos a sua revelação, chamada Palavra de Deus. E ela, para nós, é o único padrão. Meus irmãos, parece bobeira, né? Mas para nós, essa aqui é uma questão tão simples, mas sabia que durante muito tempo, muitos servos de Deus foram tentados a abandonar isso? Sabia disso? Eles tinham a Bíblia como padrão, padrão aos domingos, no culto. Fora do culto, não, é a ciência. Fora do culto, é o que você quiser. Porque o importante é você ter isso dentro da igreja. Fora da igreja, você faz o que você quiser. Para nós, isso não serve.
porque podem ver que a Bíblia para nós é o único padrão, e podem ver o quanto algumas igrejas que se desviaram odeiam isso. Podem ver que elas nos chamam, inclusive, de intolerantes, fechados, bitolados, como vocês são retrógrados, por quererem só na Bíblia, são limitados, e todo tipo de chacota vem sobre nós. Não se preocupe, isso vai acontecer, tá bom? E aqui também existe, a Bíblia fala, existe, e é quem a Bíblia diz ser, né? Ou seja, a respeito de Deus, tá bom? Tudo bem? Até aí, tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Vamos continuar então. Tomé, por gentileza. Teologia sistemática é qualquer estudo que responda à pergunta: o que a Bíblia, como um todo, nos ensina hoje acerca de qualquer tópico? Wayne Grudem. Vamos lá, meus irmãos, vamos pegar aqui uma questão bem simples, mas polêmica, política. A Bíblia defende um partido político? Uma ideologia política? Por Não. isso que muitas vezes há tanta confusão nas igrejas por causa desse tema. Como nós enxergamos essa verdade? Que a política, ela sempre vai existir, independente da cultura, da época, do sistema de governo. Mas nós, filhos de Deus, devemos seguir o quê? A palavra de Deus para conduzir a nossa vida em todas as áreas. Podem ver que a história de Abraão começa e ele era um simples peregrino. Ele era um semi-beduíno, seminômade. Tá, pastor, mas ele não vivia debaixo de uma monarquia? Não. Ele estava como um seminômade, habitante de tendas. E eu pergunto para vocês, as verdades para Abraão eram as mesmas verdades também para Davi? Porque já Davi, servo de Deus, nos dias dele havia o quê? A monarquia. O primeiro rei tinha sido colocado em Israel. Ou seja, vamos pegar agora esse exemplo. Estamos com Abraão, em que ele era um semi-nômade, e estamos com Davi, que é uma monarquia. Mas vem cá, pastor, então mudou o regime de governo? Mudou a política? Mudou. Mas eu te pergunto, mudou o quê? Mudou a vida do ser humano, os costumes. Mas as verdades de Deus foram as mesmas para Abraão e foram as mesmas para Davi. E podem ver que o próprio Davi agora, como servo de Deus, se torna rei. Então quer dizer que agora então ele era melhor do que Abraão? Pelo contrário. Deus se revelou a Abraão e Deus se revelou a Davi. Agora vamos melhorar. Jesus, nos dias dele, estava debaixo do Império Romano. Por que Jesus não gastou tempo falando de política, ainda mais contra o Império Romano? Porque, irmãos, vejam só, todas as verdades de Deus podem ser aplicadas em qualquer contexto. Com Abraão, que era um seminômade, com Davi, que vivia na monarquia, e agora com Jesus, que vivia debaixo de um império. Um império ímpio, cruel, mas Jesus não ficou discursando sobre ele. Aí eu te pergunto, por quê? É simples, irmãos, porque as verdades de Deus se coadunam e são presentes na vida do seu povo em qualquer época. Por isso que teologia sistemática é qualquer estudo que responda à pergunta: o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca de qualquer tópico? Então a gente pode hoje dar uma resposta ao povo de Deus no Brasil na nossa democracia. E se amanhã a gente viver debaixo de um outro sistema de governo parlamentarista, ou quem sabe a monarquia volte no Brasil, ou o império venha e seja estabelecido no mundo e a gente fique debaixo de um império, ou o Brasil se torne um grande império, não tem problema. Deus nos dará direção indiferente do contexto. A Bíblia sempre dará uma resposta acerca de qualquer tópico, porque ela é perfeita. Tá bom, meus irmãos?
teologia sistemática é isso, a gente não tem que ter medo. Ah, mas agora eu não sei o que fazer, porque agora estamos vivendo na tecnologia. Não tem problema. Qual o problema? Vamos aprender. E agora é a ciência. Nenhum problema. Qual o problema? Vamos aprender. Há uma resposta de Deus. Meus irmãos, estão me ouvindo? Me perdoem, minha internet caiu aqui. Então, eu vou dar uma pausa agora, vou tentar ver o que foi na conexão, eu volto em seguida. Continuem aí na linha, tá bom? Eu vou parar a gravação agora, tá bom? Não sei o que aconteceu. Só um minutinho, tá bom?